o quê para nós? Representa que quem está dentro, quem está orando, quem está clamando, tem a proteção do Senhor, a proteção de Deus, o aviso de Deus, o livramento de Deus. Amém? Então, o dilúvio foi a primeira vez que aparece essa marca bem forte de 40 dias. Depois teve Gênesis 50, versículo 3. O luto de Jacó. Jacó, o pai de José, o irmão Israel, né? Gênesis 50, versículo 3. Faraó levou o pai para ser enterrado na terra de Deus lá, na terra prometida. Amém? Mas ainda não era a terra da promessa, que Moisés é depois. O próximo 40 dias acontece com Moisés, né? Esses dias eu falei de jejum, que o Fernando perguntou, muitos irmãos falaram de jejum, e eu falei que Moisés jejuou 40 dias. Tá certa essa informação. Mas eu descobri uma coisa aqui que eu não me recordava. Ele jejuou 40 dias por 3 vezes. Moisés, juntando as 3 vezes, ele jejuou 120 dias. Já pensou? Pensa. 120 dias sem comer e sem beber. Não simultaneamente, mas em 3 blocos de 40. 40 dias, depois 40 dias. A primeira vez que ele jejuou 40 dias foi em Êxodo 24, tá? Êxodo 24, versículo 18. Olha lá. Êxodo 24, versículo 18, tá escrito assim: Moisés entrou no meio da nuvem da glória de Deus e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Para quê que ele ficou 40 dias e 40 noites? Para Deus abençoar a ele, dando a ordem de fazer as tendas sagradas. Foi quando ele recebeu orientação de como seria toda a organização dos tabernáculos, né? A segunda vez que Moisés ficou 40 dias em jejum, Êxodo 34, que foi quando ele subiu ao monte, ficou 40 dias lá e recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Êxodo 34, versículo 28. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. Durante este tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isso é, os 10 mandamentos. Depois Moisés mais uma vez jejuou 40 dias. Toda vez que ele jejuava tinha um mistério de Deus aí, né? Quando ele voltou da segunda vez do jejum, o povo estava lá, tudo desviado. 40 dias desviou, né? Por isso que na quarentena tem que estar, né, nessa isolamento social, tem que estar orando a Deus aí, senão desvia dentro de casa. Desvia sem ir para balada ainda. Desvia sem ir para o barzinho, né? Moisés 40 dias no monte e o povo aqui solto, sem culto, sem nada, desviou, construíram um ídolo lá. Moisés voltou, ficou tão chateado que quebrou a tábua dos 10 mandamentos. E aí, em Deuteronômio 10:10, mais uma vez, ele jejua 40 dias e aí Deus novamente dá as tábuas dos 10 mandamentos. Ó. E Moisés continuou dizendo ao povo: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez, o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. Mandou que eu fosse e os guiasse para que entrasse e tomasse posse da terra que ele havia jurado dar aos seus pais. Amém? Então Moisés foi o único que teve 3 vezes o período de 40 dias em jejum. Amém? Nós aqui também, para a glória de Deus, terminamos o primeiro período de 40 dias e vamos em rumo ao segundo período. Vamos a 80 dias de oração, de jejuar, de santificar. Quem topa aí o convite de Deus? Quem está preparado para mais 40 dias de oração aí? Moisés fez, e nós vamos orar mais aí 40 dias concomitantes, sem parar. Depois de Moisés, aparece o termo 40 dias mais uma vez, né? 40 dias em
Números 13, né? Isso aqui é antes da terceiro jejum de Moisés. Números 13. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 13, versículo 25. Olha aí. Depois de espiarem a terra 40 dias, eles voltaram. Então, quando chegaram na divisa com a terra prometida,